Esse é o podcast do MUB3, o Museu da Bolsa do Brasil, o primeiro museu da América Latina dedicado à história do mercado de capitais. No MUB3, você vai descobrir o que é e como funciona uma bolsa de valores, além de conhecer grandes momentos da história do Brasil que fizeram parte dessa trajetória. Convidamos você a participar dessa jornada de mais de um século e aprender sobre o mundo da bolsa, dos investimentos e do seu impacto na sociedade. Eu sou a Polly Marim, historiadora e pesquisadora do MUB3 e sou uma das apresentadoras desse episódio. Eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma camiseta de manga curta também branca e uso óculos de grau transparente. Eu tenho cabelo ondulado que está solto na altura dos ombros. Olá a todos, eu sou Marina Gouveia, faço parte da equipe de educadores do MUB3. Eu sou uma mulher branca. Estou usando uma camiseta branca, igual minha colega Polly. Também uso óculos, mas o meu não é transparente. O meu é de estampa de tartaruguinha. Também tenho cabelo ondulado, castanho, tá meio jogadinho pro lado, na altura dos ombros. E eu uso também um casaquinho preto, né? Na verdade, a gente é muito parecido. Somos parecidas, né? Somos parecidas. O MUB3, pessoal, ele foi inaugurado em agosto de 2022, recém-aberto, né? E desde o seu projeto inicial, busca minimizar as barreiras que dificultam o acesso aos seus conteúdos e aos espaços. A exposição conta com diversos recursos de acessibilidade, como o nosso aplicativo exclusivo, que contém o roteiro da exposição audiodescrita e vídeos na língua brasileira de sinais. Além disso, a nossa equipe de educadores também oferece visitas mediadas em Libras, e estamos em constante formação nos temas de inclusão e acessibilidade. O MUB3 entende que a garantia da acessibilidade é um processo coletivo, contínuo, e a diversidade é fundamental para a gente construir os caminhos possíveis para ampliar os acessos, né? Esse é o primeiro episódio do podcast do MUB3, estreando com a série Acessibilidades. Nessa série, a gente vai conversar com os atores que fizeram parte do processo de implantação dos recursos de acessibilidade do museu. Serão boas histórias contadas por várias vozes. Aqui com a gente temos dois ilustríssimos convidados, Giovanni e Bruno. Por favor, queridos, querem se apresentar? Giovanni, pode começar? Olá, pessoal. Eu sou o Giovanni, eu sou especialista de acessibilidade digital na B3. Sou um homem branco, de olhos castanhos, cabelos castanhos. Estou usando uma camiseta preta com o símbolo do Superman. Agora, Bruno, por favor. E eu sou o Bruno, eu sou especialista em acessibilidade também aqui na B3. Estou fazendo a minha autodescrição. Eu sou um homem de pele parda, tenho um cabelo preto, penteadinho para a direita, né, assim pro lado. Estou com óculos escuro. E uma camiseta marrom para vermelho. Perfeito, meninos. Vamos começar nosso bate-papo, então? Bora. Primeira coisa, então. Primeira questão. Baseada na experiência de vocês, como vocês entendem o grande tema acessibilidade? Giovanni, quer começar, por favor? Sim, com certeza. Acessibilidade, a gente fala aqui dentro da B3 que não é somente proporcionar as mesmas experiências para as pessoas. Tornar um produto acessível é fácil. O difícil é a gente conseguir fazer também com que as pessoas se sintam incluídas. A gente pensa muito nos temas juntos, acessibilidade e inclusão. Trazendo a questão de que vamos tornar as plataformas acessíveis, mas também vamos incluir essas pessoas. Pensem como uma festa, onde você vai convidar uma pessoa que é deficiente visual. Eu vou convidar o Bruno para essa festa. Eu faço um cartão em braille para ele poder saber o dia, o horário, aonde vai ser a festa. Isso é tornar aquele produto acessível. Mas quando o Bruno chega nessa festa, ele fica num canto, ele não é incluído, ele não consegue participar da festa. E quando eu incluo o Bruno e eu faço as ferramentas que para ele chegar até lá na festa são acessíveis, eu trabalho todo um sistema, né? Então a gente vê a acessibilidade não só pelo ângulo de vamos tornar nossos produtos, o nosso museu acessível, mas sim vamos fazer todos os padrões para que as pessoas possam interagir, deixar o feedback delas, para que elas possam viver e ter a mesma experiência que as outras pessoas.
Perfeito, Giovanni, obrigada. Bruno, e para você? Bom, só complementando o que o Giovanni falou, concordo plenamente, né, com tudo que ele colocou aqui. E a gente entende que quando a gente constrói um ambiente, um sistema acessível, a nossa ideia é que todos usem o mesmo canal, a mesma porta. Então, a gente entende que ser acessível não é construir um museu especificamente para deficientes, mas sim construir um ambiente que qualquer pessoa com ou sem limitação possa utilizar. Perfeito, afinal de contas, a acessibilidade trata de todo mundo, da sociedade como um todo, né? E pensando na fala de vocês agora, principalmente na sua primeira, Giovanni, você pode explicar pra gente, então, o que são tecnologias assistivas e a diferença entre multiplataformas e multissensoriais, essas ferramentas de apoio, por favor? As tecnologias assistivas são todas as formas que as pessoas conseguem interagir. Por exemplo, a gente tem um leitor de tela nos celulares que verbalizam o que está aparecendo na tela pra gente. A gente tem leitores de tela que, quando instalados no computador, a gente consegue interagir com as páginas web, com os aplicativos, os computadores. Existem outras tecnologias assistivas como o HandTalk, que é um robô de Libras, o VLibras, que também é outro robô de Libras. A gente tem a linha Braille também, que é uma forma que as pessoas conseguem tecnologicamente interagir com o mundo digital. Então, as tecnologias assistivas são todas as ferramentas que a gente tem hoje que fazem com que as pessoas com alguma deficiência e mesmo pessoas sem deficiências que usam dessas tecnologias consigam interagir com páginas web ou aplicativos. Ah, mas como assim, Giovanni? Pessoas também sem deficiência. Por exemplo, tem pessoas também com déficit de atenção que usam leitores de telas para poder interagir com as páginas, porque ouvir as páginas é muito mais fácil do que estar lendo elas e ajuda as pessoas a não perderem a atenção quando estão interagindo, né, com o mundo digital ali. Então, por isso que é muito importante que a gente faça com que todas as nossas aplicações sejam acessíveis, para que essas tecnologias consigam interagir, né? E aí a gente tem multiplataformas onde apoiam a gente com audiodescrição, com questões sensoriais, com vários outros tipos de ferramentas que conseguem transformar o digital mais acessível. Então a gente tem falado, né, sobre o grande tema acessibilidade digital, que é a especialidade de vocês. Mas vocês poderiam explicar, então, exatamente o que é acessibilidade digital? Bruno, pode começar, por favor? Claro. Acessibilidade digital é a gente poder proporcionar para uma pessoa com ou sem limitação o acesso com autonomia e segurança aos nossos serviços, né? Então, desde ali de agendar a sua vinda no museu, até o recebimento do ticket no e-mail dele, que seja de forma acessível e ele não necessite pedir ajuda para outras pessoas por algum gap ali de acessibilidade, mas que ele consiga ter essa autonomia de fazer o seu próprio agendamento e conseguir navegar no nosso site de forma autônoma e segura. Perfeito. Posso traduzir acessibilidade como autonomia, meninos? Sim, com certeza. Só complementando um pouco o que o Bruno falou, às vezes a gente pensa assim, só por as pessoas terem as tecnologias assistivas, que elas já vão conseguir interagir com aplicativos, que elas já vão conseguir interagir com páginas web, que elas já têm essa autonomia. Só que não funciona assim. Pensando muito bem na questão da acessibilidade digital, é a gente possibilitar com que as nossas páginas web, os nossos aplicativos, que eles interajam da melhor forma possível com essas tecnologias assistivas e que as pessoas consigam ter essa autonomia que a Mari acabou de falar. Falando um pouco, então, dessa autonomia, aí a pergunta direcionada para vocês dois, a gente pode começar com o Bruno. Qual a importância de usar a legenda nos vídeos e a descrição das imagens nos conteúdos digitais? Boa pergunta. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas não sabem a necessidade de ter uma legenda, de ter uma transcrição e até mesmo da descrição das imagens. Então eu vou exemplificar aqui essas duas situações. Por exemplo, uma pessoa que ela é surda,
ela necessita ou da janelinha ali de Libras, mas também a transcrição por escrito e as legendas ajudam ali no apoio para ela saber o que está sendo falado e se situar com o conteúdo. Inclusive, essa transcrição e as legendas, em alguns eventos que são, né, transmitidos para muitas pessoas de nacionalidades diferentes, de vários idiomas, acaba ajudando também no apoio ali da tradução. E quando a gente fala de transcrição, né, de descrição de imagem, a gente está falando diretamente para a pessoa que não vê, né, uma pessoa deficiente visual, né, e ela, o software dela, o leitor de tela, ele não consegue passar para ela exatamente o que é aquela imagem. Então, a importância de você fazer uma descrição daquela imagem. Por exemplo, nessa imagem tem um carro de cor tal e modelo tal. Então, ela já vai entender exatamente o que é aquela imagem. Trazendo um ponto ali, complementando o que o Bruno falou, e mostrando de novo, por exemplo, para vocês que a acessibilidade não é só para as pessoas com deficiência, mas você traz uma legenda num vídeo. Às vezes, para quem tem filhos, né? Tem um filho pequeno e o filho dormiu ali. E você quer ver um vídeo, você quer ver alguma coisa ali no YouTube ou em algum streaming e você tem a legenda. E a criança tá ali perto. Você pode colocar no mudo e você pode ir vendo as legendas. Então, olha como a acessibilidade ela não é só voltada para as pessoas com deficiência. Então, é um complemento. Então, é muito importante a gente ter as legendas dentro dos vídeos para apoiar as pessoas com deficiência auditiva, para ajudar as pessoas também que precisam ali prestar atenção, às vezes, no que está aparecendo escrito e não consegue prestar atenção, às vezes, no áudio, ou para alguns outros momentos em que você precisa estar com o áudio mudo e você precisa ler o que está aparecendo ali e você quer interagir com aquele vídeo. E a mesma coisa a descrição das imagens, né? Como o Bruno falou aqui sabiamente, falou muito bem, a gente também precisa que elas estejam descritas para que as tecnologias assistivas consigam interagir da melhor forma possível com elas. Nossa, Giovanni, você foi falando, eu me identifiquei muito, porque eu também tenho um filho pequeno. Sim. E durante as madrugadas insônia, em claro, muitas vezes me salvou as legendas. Sim. Fiquei passando conteúdo na internet. Muitos influenciadores estão colocando legenda nos stories agora também. Sim. Então, pessoal, agora direcionando para o universo de museus no geral, né? Qual é a importância dos museus investirem na acessibilidade digital? É muito importante que os museus invistam nesse tema de acessibilidade digital, né? Pensa lá, eu sou deficiente visual, eu vou lá, quero ir numa exposição do Museu X. E aí eu chego no site, entro no site, clico para comprar o ingresso e não consigo comprar o ingresso. Aí eu não sei se ainda tem ingresso, aí eu tenho que ir até a bilheteria, e aí eu chego na bilheteria também, tem a chance às vezes de não ter mais ingresso para aquele dia, e aí como que eu vou ter a acessibilidade e a autonomia de poder ir visitar aquele museu, ou saber o que está à disposição naquele museu, ou de entender um pouco mais sobre o artista que está lá, ou sobre as obras que vão estar sendo expostas lá. Então, é muito importante que tenha toda essa acessibilidade digital para dar autonomia para todas as pessoas conseguirem interagir e compreender cada vez mais o que está sendo proposto ali, né? Então, é muito importante. Além da gente ter hoje no Brasil uma lei que cobra que todos os sites brasileiros sejam acessíveis, todas as aplicações nacionais sejam acessíveis, é uma questão muito mais a gente poder dar independência para essas pessoas. E também é um mercado muito grande que às vezes a gente acaba excluindo, a gente acaba negligenciando e que a gente também não dá o devido valor, que também pode trazer um retorno grande para a nossa empresa. Tem uma pesquisa do Global Economic que fala que as pessoas com deficiência, elas geram uma renda de 13 trilhões de dólares no ano.
são mais de 1,2 bilhões de pessoas com algum tipo de deficiência no mundo. Essa pesquisa do Global Economic fala muito sobre a marca também. E quando a gente não respeita os padrões de acessibilidade na área digital, ou na área arquitetônica, ou na área de comunicação, a gente não está excluindo somente aquela pessoa com deficiência, mas a gente está perdendo também as outras pessoas que estão ali ao redor. Por exemplo, se o Giovanni vai num museu onde não é acessível para o filho dele, o Giovanni não volta mais naquele museu. Então, não é só o filho do Giovanni que não volta mais lá. É o Giovanni e o filho dele. Já são 2 pessoas. Agora, pensa quando se trata de uma família com 5 pessoas. Não é uma pessoa que não está mais indo para lá. São 5 pessoas. Então, é muito importante para a marca. É muito importante para vários pontos se pensar no tema de acessibilidade dentro dos museus. Legal. E até dar uma complementada, que eu acho que faz muito sentido isso que o Giovanni falou. Hoje, né, as grandes empresas têm percebido que os deficientes é um nicho de mercado. Tá. Então, como a gente tem uma população bastante significativa de pessoas que têm algum tipo de limitação, e a tendência é que esse número aumente com o envelhecimento nosso, então, por que as empresas não vão olhar para esses clientes? Porque essas pessoas, elas trabalham, elas geram riquezas e elas consomem. Então, uma vez que a gente olha para esse nicho de mercado e fala assim, pô, ou eu vou atender aqui com os requisitos de acessibilidade para que esse cliente que tem essa condição, né, de alguma limitação, ele entre no meu site, ele consuma meu serviço. E eu não preciso nem falar para ele que é acessível, porque a autonomia dele é uma resposta. Então, quando ele consegue executar, fazer a ação que ele gostaria de fazer dentro do meu site, eu garanto que eu estou incluindo uma parcela do mercado brasileiro e até mundial, né, para algumas empresas. Então, o interessante disso é a gente identificar que, assim, com ou sem limitação, ele é um cliente. É isso. E o que eu acho interessante, para além de identificar todas essas importâncias de a gente garantir as acessibilidades nas diversas áreas das instituições, né? A garantia da acessibilidade, ela dialoga com a garantia de direitos, né? Então, se a gente não garante, digo instituições, né? Se as instituições não garantem que seus ambientes virtuais ou físicos, que suas equipes, enfim, trabalhem em prol da acessibilidade, a gente está falando de uma violação de direitos, né? Sim. O Giovanni trouxe ali a lei, enfim. É uma constante preocupação que a sociedade como um todo tem que ter um grande carinho em relação a isso. Né? Não só a própria lei, né? A própria Constituição, né? Constituição. O artigo da Constituição, né? De a possibilidade de você ir e vir, né? Exatamente. No momento que você impede as pessoas de estarem fazendo algo, de poderem gastar o seu dinheiro com o que elas querem, ou de poderem interagir com aquilo que você está colocando no seu país, ali você está impedindo ela, né, de poder exercer os direitos dela dentro do país. Exatamente. Legal. E, Giovanni, voltando um pouco para o site do museu, né, você fez parte da consultoria para o nosso site. E como é que foi esse processo dessa consultoria? E também, juntando uma pergunta, quais os pontos de atenção uma pessoa tem que ter para estruturar um projeto digital? Muito interessante sua pergunta. Então, Poli, eu participei ali no início, né, na construção do site e tudo mais. Também dei um apoio na parte arquitetônica do museu, né? Isso. Então, a gente conseguiu trazer várias ideias, vários pontos em que as coisas foram acontecendo. E, claro que a gente precisava ter, talvez, entrado um pouco mais cedo para escolher algumas tecnologias, algumas formas de construção do próprio site que poderiam ter facilitado muito mais a situação, né? A gente entrou no início, mas a gente acabou entrando ali mais perto da entrega do produto. E a gente conseguiu fazer várias mudanças, né? A gente conseguiu
colocar o robô de Libras dentro do site, a gente conseguiu mudar as estruturas dos cabeçalhos para facilitar a navegação dentro do site, a gente conseguiu fazer com que os componentes do site fossem lidos pelo leitor de tela, a gente conseguiu colocar contraste, a gente conseguiu fazer algumas coisas. Tem outras coisas para melhorar ainda, como é um produto tecnológico que sempre está em mudança, contínua mudança, tem coisas para se melhorarem e mudarem, né? E respondendo sua outra pergunta, o importante é sempre estar no início, né? A gente nunca tem que pensar assim na acessibilidade como algo que a gente vai fazer depois. É algo que nasce junto com o produto. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, construiu todo o museu e daí depois você vai pensar em tornar o museu acessível arquitetonicamente. Você vai ter que quebrar, você vai ter que mudar um monte de coisa para você tornar ele acessível. E o que vai acontecer? O gasto vai ser muito maior. O tempo, toda a parte ali do desprendimento vai ser muito mais custoso do que se você já pegar desde o início e ir construindo. É a mesma coisa as aplicações digitais. Se você deixar para fazer depois, na última hora, ou tipo assim, depois que lançou tudo, vai ter muitas dificuldades, vão ter alguns problemas e você vai conseguir talvez aplicar, mas de uma forma um pouquinho mais dolorida, né? Diferente de quando já nasce bem lá na parte quando você está prototipando, desenhando uma tela, que as pessoas, os especialistas de acessibilidade podem dizer, isso é acessível, isso não é acessível, e ir construindo junto com os desenvolvedores, vendo quais tecnologias vão ser usadas, quais formatos de tecnologias vão poder mudar talvez um estilo, um template, um layout, e isso ajuda muito, né? Então, sempre quando a gente pensar assim num projeto, vou iniciar um projeto, vou construir um site para um museu, vou construir um site novo, pensar desde o início, desde quando está sendo construído ali os primeiros desenhos para se formar tudo, porque a maturidade da equipe também cresce. Por exemplo, o UX que desenha a tela, ele vai começar a entender e se colocar no lugar daquela pessoa com deficiência. O desenvolvedor vai conhecer sobre o tema de acessibilidade e vai saber desenvolver as próximas features, as próximas construções que vão vir para o site já acessível. Então, é um passo muito maior você conseguir iniciar um produto acessível do que você apenas torná-lo. Legal, e até complementando com o que o Giovanni disse, o importante também é você ter um norte, né? No nosso caso, a gente segue as diretrizes internacionais, né, de boas práticas referente à acessibilidade, que é a WCAG, para que a gente consiga atender o maior número de limitações possível. Quando a gente, né, quer fazer acessibilidade, mas a gente não tem um norte, a gente não tem um guia que nos ajude nisso, o risco da gente errar é bastante grande, porque o que é acessível para mim pode não ser tão acessível para um cadeirante, para uma pessoa surda. Então, aqui a gente tomou a decisão de seguir os padrões internacionais que é o guia de boas práticas da WCAG. Muito importante vocês ressaltarem isso, meninos. Tanto as diretrizes, né, de boas práticas e a questão do projeto ser acessível desde o início, né? Acessibilidade não é algo que se acopla a ele depois, né? O projeto depois. Sim. A gente fala aqui dentro da B3 que acessibilidade não é uma feature ou um favor. É uma premissa. Tem que nascer acessível. A gente não pode escolher no meio do caminho, falar assim, parou tudo, vamos tornar acessível, né? Não, a gente está tendo essa maturidade de construir os produtos acessíveis, porque quando você constrói, tá no DNA da gente. Tá no DNA de toda a equipe, tá no DNA de todo mundo que está se envolvendo ali. E não é mais só uma questão de vamos construir algo acessível. É uma questão de cultura. E isso acontece muito ainda. Se parou, agora a gente precisa tornar isso acessível. Pela experiência de vocês. Bem assim. menos hoje, né? Hoje a gente tem construído uma cultura de acessibilidade dentro da B3 bastante forte, bastante sólida. Então, no início existia bastante isso, né? Como a gente tinha um legado já bastante grande,
Então a gente teve que sim pegar alguns produtos, alguns serviços nossos e fazer a camada de acessibilidade depois de construído, óbvio. Mas hoje, né, como a gente meio que a gente colocou como premissa e a gente incluiu ali na esteira de implementação, então a gente consegue pensar, né, de como construir acessível desde o início do projeto. E aí tudo fica mais fácil e até fica e mais intuitivo, mais participativo ali dos desenvolvedores. E a acessibilidade vem com a qualidade até superior do que a gente pegar um produto já pronto e aplicar a acessibilidade depois. Pensa só um exemplo para dar para vocês, né? Tipo assim, a gente tem o site B3 institucional, que a gente tornou acessível. São 15 mil páginas. Uau! Imagina você visitar tudo isso, olhar tudo isso para tornar acessível. Então, por isso é muito importante o nascer, né? A gente está construindo essa ideia, como o Bruno falou, né? É bem menos. Hoje não tem tantas pessoas que olham e falam assim, não conheço sobre acessibilidade, as pessoas conhecem, elas estão pensando bastante, trazendo o tema para a gente poder ajudar, mas também existem muitos produtos já construídos dentro da B3, e esses produtos a gente também precisa torná-los acessíveis. Tem que visitá-los, né? Tem que visitá-los. Então, coisas que são, como o Bruno falou, são legados, né? São coisas do passado que foram construídas e que hoje as pessoas também pedem para a gente tornar acessíveis. Que não vão sofrer uma mudança assim em pouco tempo, né? Mas que a gente também precisa fazer com que sejam acessíveis. Boa, meninos. A gente está caminhando para o fim dessa conversa. Não temos a pretensão de esgotar o tema só nesses minutos aqui que a gente conversou. Afinal, né, a gente está vendo aqui cada vez mais complexidades. É um tema muito necessário de ser discutido, é um tema muito complexo. E cada um vai trazer aí suas camadas de vivência, né, nas abordagens sobre as acessibilidades. E aí, para a gente, então, caminhar para o fim do nosso episódio, vocês têm dicas de como criar conteúdos acessíveis digitalmente, plataformas, aplicativos, retomando, né, algumas outras boas práticas, assim, o que não pode mesmo faltar, uma dica de ouro, assim, para quem está ouvindo a gente? Legal, boa pergunta e espero que a gente consiga contribuir com projetos que estão nascendo. Bom, de bate-pronto, sim, tem uma ferramenta chamada Axis, escreve AXZ. Ela é uma ferramenta automatizada, qualquer pessoa pode baixar ela e executar no seu site. Ela vai visitar, ela vai varrer aquele código da página que você está aplicando e ela vai te dar vai te mostrar ali quais são os problemas de acessibilidade e como corrigir. Essa é uma das ferramentas que a gente inclusive usa aqui. Ela ajuda, já dá uma boa limpada no seu código, vamos dizer assim. E aí tem umas outras ferramentas também que é interessante, como por exemplo você ter um leitor de tela instalado no computador e dar uma navegada com ele no seu site. A gente recomenda o NVDA, que é um software gratuito, e ali você vai começar a ter o retorno do seu código se realmente ele está acessível para uma pessoa deficiente visual, por exemplo. Legal. O que a gente percebe muito, assim, muitas páginas, quando você navega ali pelos elementos, por exemplo, os links, botões, muitos dos erros que a gente pega recorrente assim, falta de um rótulo acessível. Então, quando o leitor de tela cai no botão, por exemplo, avançar, e ele não tem um rótulo, simplesmente o leitor de tela vai falar só botão. E aí o usuário fica tipo, botão, mas botão pra quê? Né? Então, esse é um dos exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Mas existe bastante alternativas assim que dá para usar assim de bate-pronto, né? E o Giovanni até complementa aí com algumas outras também que ele tá lembrando assim de bate-pronto. Mas eu indicaria essas duas aí, já ajudaria bastante. Claro, né? Pensar na implementação de um robô de Libras. Existem soluções gratuitas, depois o Giovanni vai até dar uma explanada sobre isso, mas existe um robô de Libras chamado VLibras,
que inclusive ele não tem custo e dá para você implementar no seu site. E espero que, né, essas dicas e com as dicas que o Giovanni vai complementar, a gente consiga dar um norte para vocês. Acredito que um ponto principal, todo mundo chega com aquela questão de uma receita de bolo, do que é fazer acessibilidade, e não existe uma receita de bolo. O Bruno falou da WCAG, mas mesmo o próprio pessoal da WCAG fala que eles não conhecem tudo sobre acessibilidade. Então, a acessibilidade em si tem boas práticas como a WCAG, a gente tem a IMAG, que são as nossas diretrizes brasileiras de acessibilidade, a gente tem a ferramenta WAV, que é uma ferramenta que também é semi-automatizada, que ajuda a fazer a validação de códigos das páginas, a gente tem o Oasis, que é uma ferramenta gratuita do governo que ajuda a fazer validações das páginas também e aponta os bugs. A gente tem uma outra ferramenta chamada Access Monitor, que também faz uma validação e diz o quanto a sua página está acessível, dando uma nota de 0 a 10. A gente tem outras ferramentas como Color Contrast, que ajuda você a ver se as cores estão com contraste ou se não estão com contraste, ou como criar uma paleta de cores acessíveis com contraste. Então, tipo assim, as principais dicas que eu daria é você ter um design system acessível da sua empresa, com os componentes do design system acessível, você criar uma paleta de cores para o seu design system para que ele já seja acessível. Por quê? Se você tem um design system acessível, tudo que for construído em cima do design system já vai conter acessibilidade. Mas o mais importante de tudo, ao meu ver, são 2 pontos. Ter alguém com vontade de levar o tema para dentro da empresa ou do lugar aonde for aplicar e ter um especialista no assunto. A gente não sabe como vai crescer ou como vai se desenvolver. Ontem eu estava num evento de acessibilidade lá no Google e o pessoal, estava todo mundo falando, né? O pessoal do Carrefour como era a acessibilidade, o pessoal do Google falando como era a acessibilidade no Google, o pessoal de outras empresas falando como é a acessibilidade, todo mundo assim, tipo, cada um planando para um lado, o que dava certo, o que conseguia construir e fazer acontecer, né? E isso que é o legal quando a gente vê na parte de acessibilidade. Não é a questão de, nossa, eu tenho uma excelente dica aqui, uma dica de ouro, né? A dica de ouro é você não ter medo. É você ter alguém que conhece sobre o assunto, você dar oportunidade, você fazer com que essas pessoas possam se desenvolver e levar o tema para dentro da empresa, ter o apoio da alta liderança também para que o tema possa se construir dentro da empresa ou do produto que você está fazendo, né? Eu acho que o maior de tudo é a paixão, né? É a razão que você tem por estar fazendo aquilo. Não é só fazer por fazer, porque quando você realmente tem uma paixão, um desejo, um sentido de estar fazendo aquilo, você vai procurar, você vai entrar lá no Google e vai procurar um monte de dica de acessibilidade, você vai virar um mundo, você vai escrever em inglês para procurar dicas do que está sendo feito lá fora. Então, quando você tem uma razão, um sentimento para fazer aquilo e você tem um intuito, eu acho que as coisas são muito mais fortes, né? E aí as boas práticas que a gente pode deixar é a questão de WCAG, IMAG, essas ferramentas que a gente falou, sempre ter um robô de Libras para ajudar as pessoas com deficiência auditiva, os vídeos terem legendas, as imagens terem descrição, colocar descrição em todos os componentes, aprender um pouco sobre o iAria, que é marcações de textos em HTML, que você consegue fazer com que as tecnologias assistivas interajam com aqueles componentes e dê um retorno para eles. Então, tipo assim, é muito mais a paixão do que eu falar aqui, né? Porque eu posso falar diversas coisas aqui e o pessoal fala assim, legal, né? Mas se a pessoa tem aquela paixão, ela vai ouvir, vai procurar, vai destrinchar isso e vai fazer se tornar acessível. Não tenham medo de errar. Tenham medo de não fazer ser acessível. Para as pessoas sem deficiência, a gente tem coisas muito dadas, né? Muito... Para nós é como se fosse tudo muito óbvio. E então, falar sobre acessibilidade, a gente tem que aprender que é falar sobre todo mundo. Sim. E aí o processo de inclusão se dá nesse
nesse caminhar, considerando a diversidade, né? É aquela velha frase, né? Nada de nós, Nada sobre nós sem nós. Exatamente. Né? Exatamente. Acho que esse é o ponto principal. A gente tem medo de errar, né? Eu acho que a gente não tem que ter o medo de errar. A gente vai errar. Quantas coisas a gente faz errado no dia a dia e a gente olha, nossa, eu aprendi. O que importa é você ter a vontade de você aprender, sabe? Você dá realmente o valor para aquilo e quando você realmente dá o valor, você muda o mindset da situação ali. Não é mais só ficar pensando no boas práticas. A gente tem uma legislação hoje que fala o que você pode fazer na parte arquitetônica para ser acessível. Mas só isso não basta, existem diferenças. Aí você ter a oportunidade de ser humano e de dar razão para aquilo e de você ter um sentimento com aquilo, de levar aquilo para frente, aí você consegue incluir todo mundo e não só tornar acessível. Legal. E até uma coisa que a gente fala bastante aqui dentro assim como o assunto segurança, ele não depende só do time de segurança. Ele depende que cada colaborador ali faça um pedacinho. Né? Então a acessibilidade a gente também entende que é o mesmo conceito. Então, se todo mundo fizer um pedacinho, a gente vai ter algo muito bonito. Aí as coisas ficam mais acessíveis, né? E com isso, durmam com essa, ouvintes. Durmam com essa sociedade. Então, agradeço imensamente a presença do Bruno e do Giovanni. E da Polly também. Obrigada, meninas. Estamos muito felizes com esse... Foi um primeiro episódio primeiro episódio, esse primeiro resultado. A gente ficou muito, muito feliz com esse processo. E esse primeiro abre caminhos para tantos outros e tantos outros temas também. Fiquem sempre à vontade para vir conversar com a gente. A gente que agradece o convite, pessoal. Obrigado, meninas. Estamos à disposição. O MuB3 é uma realização da Associação B3 Educação e Cultura e, em sua primeira fase, foi implementado em parceria pelo Grupo Sintonize, sendo viabilizado com recursos obtidos por intermédio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Siga o museu nas redes sociais e no seu agregador de áudio favorito, @MuB3Oficial.